A paz do Senhor, meus amados. Essa é a escola bíblica dominical, né, da igreja de Vila Medeiros. E nós estamos na escola de formação de líderes. Hoje nós vamos estudar a lição 10. Então, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Obrigada por você estar aí, né, participando dessa aula conosco. Vamos fazer uma oração, então? Em nome de Jesus. Paizinho querido, Deus amado, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa aula que tu preparaste para nós. Ó Deus, para ouvirmos mais acerca dos ensinamentos do teu reino, Senhor, para aprendermos mais e colocarmos em prática tudo aquilo que teu Espírito Santo nos tem ensinado. E em nome de Jesus, Pai, nós abrimos o coração, o entendimento, para que o Senhor possa falar conosco com liberdade. E nós estamos também dispostos, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor abençoe a todas as classes também que estão reunidas, ó Deus, que estão participando da aula, que o Senhor possa abençoar cada um. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Obrigada, Pai, mais uma vez. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como é bom, né? A gente está aqui na presença do Senhor, junto com os irmãos, e na oportunidade do Espírito Santo ministrar, né, aos nossos corações. Que bom. Então, hoje nós vamos falar sobre a lição 10 dessa revista, né? Revista Liderança, né? Do GCEL. E nós vamos falar sobre os dons do Filho. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos caminhar aqui para eu ir ministrando para os irmãos. E eu quero dizer que você é bem-aventurado, né, por participar dessa aula, porque nós estamos falando sobre os dons espirituais. E os dons espirituais, Deus deu para os membros da igreja, né, para a edificação do corpo de Cristo. É algo que edifica a igreja a qual você pertence. Então, fica aí que você vai aprender qual é o seu dom, você vai conseguir identificar, né, qual é o seu dom. Você vai poder orar a Deus e falar, Senhor, eu quero tal dom, se for assim da tua vontade, me conceda, né? Ou você vai agradecer ao Senhor, falar, olha, Senhor, obrigada pelo dom que eu tenho, né? Eu identifiquei, é isso mesmo, e eu quero me dedicar cada vez mais e melhor para o Senhor. Então, fica aí com a gente e vamos embora, amém? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai operar maravilhosamente nas nossas vidas. Bom, nós já vimos na lição 9, né, que biblicamente falando, os dons estão divididos em três categorias. Primeiro, os dons do Pai, né, que está lá em Romanos 12, de 6 a 8. Os dons do Filho, né, que está lá em Efésios 4, 11, e os dons do Espírito, que está lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Então, os dons do Pai e os dons do Espírito, nós já vimos a lição 9. Então, se você perdeu, pode olhar, né, ali na igreja, ou no Face, ou no YouTube, você vai encontrar lá a lição 9 da Escola Bíblica Dominical, né? Que foi até uma aula presencial lá na igreja. Então, você vai ver primeiro a abertura da Escola Dominical e em seguida já começa a aula da lição 9. Então, não perca, né? Para você ficar bem atualizadinho nos dons. E hoje a gente vai falar sobre os dons do Filho, né? Os dons de Jesus, que estão em Efésios 4, 11. E esses dons, né, são 5 dons, na verdade, os dons do Filho. É o dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastor e mestre. Né? Eles são dons ministeriais e eles têm como objetivo equipar os santos para a obra do ministério. Então, vamos ler Efésios 4, do versículo 11 até o versículo 13. Efésios 4, Efésios 4, de 11 a 13. Efésios 4, de 11
a 13. Diz assim a palavra do Senhor. E ele, desculpe, irmãos, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quem são os santos? Eu e você, né? Que aceitamos um dia a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Nos batizamos e hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, com o fim de preparar os santos, que somos nós, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, todo esse aparato dos dons é para que a gente seja edificado e um dia nós cheguemos à varonilidade de Cristo, né? Nós possamos chegar à plenitude de Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia! Como Deus é amoroso e maravilhoso, né? Porque eu não quero ficar como eu estou, eu quero chegar a Cristo, porque Ele sim é maravilhoso. Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é bom, Ele é amoroso, né? Ele obedece o Pai em tudo, né? Ele não tem pecado. Então é isso mesmo que eu quero, lá que eu quero chegar, né? Eu creio que você também, né? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos seguir aqui. Bom, e os dons ministeriais, eles são compostos de 5 dons, conforme eu falei, e hoje nós vamos começar aqui com o dom de apóstolo. Né? No Novo Testamento, nós encontraremos pelo menos 3 formas, né, principais para o uso da palavra apóstolo. Então, qual é a primeira delas? Para designar os 12 primeiros discípulos de Jesus e também o apóstolo Paulo. Então, eu uso apóstolo para designar primeiro aqueles 12, né, que foram chamados por Jesus. Inclusive Paulo também, porque ele também foi chamado, né, após a morte de Cristo, mas ele foi chamado também para andar com Jesus. Então vamos ler Lucas 6, 12 e 13, né, nós vamos ver Lucas 6, 12 e 13, Jesus chamando os 12, né, Lucas 6, 12 e 13, que diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Tá vendo que coisa linda, né? E agora vamos ver o chamado de Paulo, 1 Coríntios 1, 1, né? 1 Coríntios 1, 1. 1 Coríntios 1, 1. Diz assim, olha, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, amém? E o irmão Sóstenes. Olha, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Que bem se ele também era apóstolo, né? E então, né, essa foi a primeira forma, né, da palavra apóstolos, né, o uso dela no Novo Testamento. Vamos ver o segundo. Também a palavra apóstolo é como referência a todos nós, né, cristãos, que fomos enviados pelo Mestre para cumprir a missão apostólica da igreja. E qual é a missão apostólica da igreja? João 17, 18. João 17, 18. É a gente ir, né, pregar o evangelho do Senhor, né? Para isso nós somos chamados, essa é a missão apostólica. E Jesus nos enviou, assim como ele o fez também, né? Ele veio para nos anunciar o evangelho e ele nos enviou para isso também. João 17, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, essa palavra apóstolo também serve para nós como enviados de Cristo. No versículo 20 e 21,
ele diz assim, 20 e 21. Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Falando com os seus discípulos, né? Nós somos discípulos dele, então ele nos enviou. Então, como enviados de Cristo, nós somos apóstolos também. Amém? Glória a Deus. E o terceiro quesito é assim, olha, como um dom específico dado a algumas pessoas para desempenhar um ministério apostólico no corpo de Cristo. Então, também a palavra apóstolo é um dom ministerial, né? Esses dons que nós estamos aprendendo aqui. O primeiro dom, né? E então Efésios 4:11. Nós vamos aprender, na verdade, né? Daqui a pouquinho. Efésios 4:11. Efésios 4:11. Que diz assim, 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Glória a Deus. Olha que bênção, né? Bom, acerca dos dons ministeriais ainda, né? Em relação a essas três formas para o uso da palavra apóstolo no Novo Testamento, nós podemos concluir o seguinte. Então, qual é a conclusão que nós tiramos, né, a partir dessas três formas? Primeiro, né, que apóstolo, como título que denota o grau de autoridade diante da igreja, cessou em Paulo. Ele foi o último apóstolo. Então, nessa palavra chamada apóstolo, se a gente for considerar aos líderes, né, da igreja, né, como grau de autoridade, né, diante da igreja, essa palavra, essa atividade, né, de apóstolo cessou no apóstolo Paulo. Ele foi o último apóstolo nesse sentido. 2. Nós concluímos também que cada cristão foi enviado e comissionado por Cristo para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura, né? Está lá em Marcos 16:15, o id, né, de Jesus. Então, essa função continua atual, né? Continua atuante, porque nós somos apóstolos de Cristo no sentido de ir e pregar o evangelho a toda criatura. E a terceira, né, que continua em prática e que realmente existem pessoas que receberam o dom de apóstolo, fazendo dela cristãos especialistas na missão de ir. Então, a palavra apóstolo também é um dom dado a pessoas específicas, né, para que ela cumpra essa missão de ir, a missão que o Senhor Jesus nos deu, né? Ainda falando sobre dons espirituais, então, o segundo dom é o dom de profeta, né? O profeta é um porta-voz clamando e interpretando a mensagem de Deus. Também pode ser traduzido como pregador. É por meio da pregação que ele traz aos homens a revelação da vontade e do propósito de Deus, aplicando a mensagem aos dias atuais. Olha, então, o profeta é aquele que traz uma mensagem da parte de Deus a determinadas pessoas, né? Ele faz uma revelação dessa mensagem, né, para a pessoa, e também ele é o pregador, né, da palavra, do Evangelho de Cristo, né? E é por meio da pregação, né, que ele faz às pessoas, ele revela a vontade de Deus e o propósito de Deus, e aplica as suas mensagens, né, aos dias atuais. Não é lindo? A mensagem de Deus aos dias atuais. É muito maravilhoso, né, esse dom. Falando ainda em dons espirituais, o terceiro dom é o dom, dons ministeriais. O terceiro dom é o dom de evangelista. O evangelista é poderosamente motivado por Deus a suprir a necessidade espiritual das pessoas sem Cristo. Então, o evangelista significa mensageiro do bem, proclamador de boas novas,
ele não é só um bom comunicador, na verdade, ele é persuasivo e persistente. É verdade, né? Se você conhece algum evangelista, você vê que ele realmente é persuasivo e ele é persistente também na pregação do evangelho. A mais importante missão de um evangelista, no entanto, não é ganhar pessoas para Cristo, mas é treinar outros discípulos de Cristo para essa importante obra. Olha que lindo! Geralmente o evangelista não tem paciência para realizar a obra pastoral ou outras funções administrativas. A obra dele termina onde começa a do pastor e do mestre, né? Daqui a pouco a gente vai ver também as funções do pastor e do mestre. Então, a função do evangelista não deve se confundir com a missão pastoral e administrativa de uma igreja local. Então, na verdade, o evangelista, ele ganha as pessoas para Cristo, ele ensina o evangelho através da sua persistência, da sua persuasão, ele ganha essa pessoa para Cristo. Mas quem dá continuidade, né, no crescimento espiritual, né, dessa pessoa que ele ganhou para Cristo, é o pastor e é o mestre. A gente vai ver isso, tá bom? Que o pastor cuida da ovelha e o mestre ensina essa ovelha no caminho que ela deve andar, né? Vamos seguir. E o quarto dom ministerial é o dom de pastor. Olha, o pastor é a figura ministerial responsável pelo cuidado especial das pessoas que formam o corpo de Cristo. Ele é um canal pelo qual Deus proveu o suprimento das necessidades espirituais, principalmente dos novos convertidos. Então, no contexto bíblico, o pastor é a pessoa responsável por alimentar e cuidar do rebanho. Também é a pessoa responsável por guardar e proteger as ovelhas. É aquele que está próximo das pessoas, acompanhando-as em seu crescimento espiritual e amadurecimento também. Então, o pastor é bem próximo das suas ovelhinhas, né? Infelizmente, joga-se nas costas do pastor a responsabilidade de fazer o que todos os dons fazem. Por isso, eles estão vivendo uma vida de frustração ministerial, por terem assumido encargos e funções eclesiásticas e administrativas para as quais não foram vocacionados. Então, às vezes, a igreja, né, espera muito do pastor, né, e ela vê o pastor assim como um super-herói, né, que faz e é responsável por todas as atividades da igreja. Se assim for, irmãos, Deus não precisava ter distribuído dons para nós membros. Não é? Ele canalizava tudo no pastor, na pessoa do pastor, aí o pastor ia ter todos os dons, ia fazer tudo ali na igreja, e não ia precisar de nós e de Deus nos dar ferramentas também. E às vezes o ministério no ministério o pastor fica frustrado porque as ovelhas exigem muito dele. E não é assim, né? Na verdade, dentro do corpo de Cristo, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu dom, né? Para exercer na edificação da igreja. E o pastor, ele precisa dar conta do dom dele, né? Que é justamente cuidar da ovelha, né? Cuidar do rebanho, estar próximo dela, cuidar do seu crescimento espiritual, né? Guardar a ovelha, enfim. Esse é o papel do pastor. E por outro lado, né, é irracional acreditar que um só homem conseguirá pastorear um grande rebanho no sentido de cuidar, acompanhar, alimentar e disciplinar, né? E discipular também. Mais do que 20 pessoas, com a qualidade e a eficiência que esse trabalho exige. Então, não dá para a gente pensar que, por exemplo, o pastor vai dar conta, né, de cuidar, acompanhar, alimentar e discipular um rebanho de 100 ovelhas, de 1.000 membros, sozinho, só ele. Não tem como, né? Isso acontecer. Então, por isso que esse dom pastoral, ele pode perfeitamente ser exercido também por leigos que compõem a igreja local. Olha só.
né? Então, pessoas que foram vocacionadas por Deus para guardar e cuidar de outras pessoas. E os pequenos grupos, né, que são liderados por pessoas que têm o dom de pastor, são os que mais crescem e se desenvolvem. Então, o que o autor está falando, né, que os pequenos grupos auxiliam o pastor nessa tarefa de pastorear o rebanho. E se esse líder de Gessel, ele tiver esse dom de pastor, ele vai ajudar o pastor a cuidar das ovelhas, né? Porque o grupo de Gessel normalmente tem de 7 a no máximo 15 pessoas, né? Até 20 pessoas. Ainda dá para o líder e o co-líder cuidarem, né? E essa tarefa que eles fazem nesse momento, eles estão auxiliando o pastor a pastorear as ovelhas, porque realmente o pastor não consegue, né, dar conta disso tudo sozinho, né, de maneira que as ovelhas sejam devidamente cuidadas. E o quinto dom é o dom de mestre, né? O dom de mestre é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para comunicar informações relevantes para a saúde e o ministério do corpo de Cristo e os seus membros, fazendo de tal maneira que outros sejam capazes de aprender. Então, esse é o mestre, né? É aquele que ensina. Olha só, o dom de mestre está diretamente correlacionado com o dom de ensino. Por isso, nós podemos citá-lo como um ministério de ensino. Uns trabalham com crianças, outros com libras, ou com adolescentes, ou com jovens, né? Eles podem também ser professores de escola dominical, né, da IBD, professores de teologia também no seminário, né, de conferências, de obras literárias ou até de grupos pequenos. Então, olha só a diversidade de tarefas, né, que pode atuar a pessoa que tem o dom de mestre. Né? É um dom maravilhoso, né, o dom de mestre. E as principais marcas do dom de mestre são amor à pesquisa e aos estudos, né? Uma vez que ele ensina, né? E ele se dedica por longos tempos a estudar determinados assuntos. Então, uma marca muito boa e principal para o mestre é amor à pesquisa e aos estudos. A segunda marca é o amor ao ensino e a seus alunos. Ah, com certeza, né? Porque o mestre, o dom de mestre, né? Ele ama ensinar. Aquele que tem o dom de mestre ama ensinar e ama seus alunos também. E ama aprender para poder ensinar mais, né? É uma benção esse dom. Bom, então eu já vou aqui para as últimas observações. Né? Então, para concluir o assunto dos dons ministeriais, o bispo José Damião, ele resume assim as funções e propósitos específicos de cada um dos 5 dons ministeriais. Olha como ele define. Primeiro, o apóstolo governa. Segundo, o profeta guia. Terceiro, o evangelista congrega. O pastor guarda. E o mestre fundamenta. Ó, que bonitinho, né? Que ele associou aí, né? A tarefa de cada um ao seu serviço, né? Últimas observações, né? Jesus, ele conseguiu reunir perfeitamente em seu ministério os 5 dons ministeriais. Ele foi perfeitamente um apóstolo, ele exerceu com maestria o dom de profeta, ele foi o maior evangelista de todos os tempos, ele tornou-se o pastor dos pastores e ele foi um mestre por excelência. É verdade, né? Se a gente for observar a pessoa de Jesus e o seu ministério, a gente vai ver
que ele realmente exerceu esses 5 dons ministeriais e de maneira maravilhosa, né? Então, se nós queremos aperfeiçoar o dom que Deus nos deu, é só a gente observar Jesus, observar e seguir aquilo que ele fez, né? Vai dar certinho. Tudo de bom, né? E não há dúvidas, né, de que esses dons eles foram conferidos pelo Senhor aos seus discípulos, visando a edificação da igreja. Então, se o corpo de Cristo, que é a igreja, ainda está na terra, então esses dons estarão à sua disposição, visando exatamente a sua edificação. Amém? Então, se os dons estão à disposição da igreja, né, isso é uma forma mais eficaz para edificar o corpo de Cristo, por que algumas igrejas da atualidade estão abrindo mão desses dons? Eis a pergunta. Por que algumas igrejas estão abrindo mão desses dons, né? As igrejas da atualidade. A seguir, nós vamos apresentar 10 motivos do porquê nós precisamos resgatar os dons, né? Veja se é de fato importante a igreja da atualidade resgatar esses dons. Vamos ver. Primeiro, porque é bíblico, né? Nós vimos lá em Efésios, né, 4, de 11 a 13, que esses dons são bíblicos e Deus deu para a igreja. Né? E também em Romanos, em Coríntios, os dons que a gente viu na lição 9 são bíblicos, todos eles. Em segundo lugar, é para o aperfeiçoamento dos santos. É para nós chegarmos à varonilidade de Cristo, à estatura de varão perfeita. É para isso servem os dons, então são extremamente necessários para a igreja nos dias de hoje. Em terceiro lugar, é para o desempenho do serviço cristão. É uma ferramenta para nós desempenharmos o serviço que Deus nos deu, né? A tarefa, o ID que Ele nos deu, a edificação da igreja, não é? É para o crescimento do crente até que atinja a estatura de Cristo. Oh, glória! Né? Então, olha, é perfeito para isso e nós queremos, né, atingir a estatura de Cristo, com certeza. Então, o dom é extremamente necessário para a igreja na atualidade, né? Também serve para a edificação do corpo de Cristo, com certeza. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos edificar, né? De fato, é isso mesmo, né? É para que não sejamos meninos na fé. Nós precisamos crescer espiritualmente, né? E em sétimo lugar, é para que não sejamos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por ventos de doutrinas. De fato, nós precisamos mesmo, né? Aprender com o mestre, ser cuidado pelo pastor, né? Ouvir o evangelista para sermos salvos. Todos esses dons ministeriais são muito importantes para a gente não viver agitado, correndo de um lado para o outro, né? Buscando uma verdade, né? Sendo que existe a única verdade que é Cristo e nós precisamos nos fundamentar nela, não é verdade? Em oitavo lugar, por que são importantes esses dons, né? Para que possamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Precisamos crescer nele, irmãos. Nós precisamos colocar esses dons em prática, precisamos buscar mais esses dons. Nós precisamos viver essa maravilha que Deus nos deu, tomar posse e viver, né? Glória a Deus. Em nono lugar, é para o próprio crescimento e edificação de si mesmo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Quando nós exercemos os dons, nós estamos crescendo. Às vezes a gente pensa assim, eu estou fazendo a obra de Deus, né? Como se fosse algo que a gente estivesse só dando, mas é algo que nós recebemos também, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho esse dom, não. Aliás, eu não tenho dom nenhum, né? Isso não é para mim. Olha, desse jeito você está negando, né, a você mesmo a oportunidade de crescer.
E esses dons, né, que você recebe é para o seu próprio crescimento e edificação. Então, você recebe esse dom, você dá através desse dom, presta serviço ao Senhor e ao mesmo tempo você está sendo edificado. Isso é verdade, irmãos. Eu tenho vivido isso. Né? Antes eu achava que eu só estava fazendo algo para alguém, mas hoje eu vejo que a minha vida foi muito edificada através de eu exercer os dons que Deus me deu. Então, com certeza, cada vez que eu exerço os dons de Deus e eu os coloco em prática, eu estou sendo edificada, eu estou chegando mais perto de Cristo, da sua estatura, né? Oh, glória a Deus, é maravilhoso, meu Deus. Como Deus é maravilhoso. Bom, e em décimo lugar, né? Porque as igrejas que estão resgatando os dons, elas estão passando por um grande avivamento espiritual, também de um crescimento numérico. Olha que coisa linda. Mas também, irmãos, é notório mesmo, né? Que se a gente Deus deu os dons para a igreja, para os irmãos atuarem. Se todos atuarem nos dons que Deus deu e a igreja for edificada, com certeza essa igreja vai querer crescer em gênero, número e grau, né? Ela vai crescer qualitativamente, porque se todos os dons forem exercidos, essa igreja vai ter saúde espiritual, todos os membros vão ter, então a qualidade dos membros vai aumentar, né? Vai crescer, e essa igreja vai crescer também, além de qualitativamente, quantitativamente. A quantidade de pessoas que fazem parte dessa igreja, né? Desse corpo, com certeza vão aumentar, né? Porque ela está crescendo em conformidade, né? Com a vontade de Deus, dentro da palavra, sendo orientada, guiada, tratada, cuidada, enfim, né? Se cada um exerceu o seu próprio dom, né? Em benefício da igreja, além dele se edificar, ele vai estar edificando a igreja também. Oh, irmãos, que coisa linda! Que Deus nessa manhã, né, nos dê essa clareza, né? A clareza desse entendimento esse desejo de praticar o dom que a gente tem com maestria, né? Com, com zelo, com vontade, com alegria, com disposição, né? É, fazer o melhor para Deus, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Então, qual é a conclusão que nós chegamos, né? Então, nós cremos que esses sejam os dias em que o Senhor estará visitando e restaurando a sua igreja por meio dos dons ministeriais e espirituais. Nós cremos também que esses dons são ferramentas fabulosas na edificação da igreja que se reúne em pequenos grupos. Nós cremos que por meio dos dons, cada GCEL poderá ser dinamizado para alcançar mais vidas e assim promover uma grande evangelização no lugar onde ele estiver inserido. Nós queremos ainda que os pequenos grupos e dons são uma mistura altamente explosiva, né? Nós cremos, né? Nós cremos ainda que os pequenos grupos e dons são uma mistura altamente explosiva. E é verdade, né, irmãos? É como eu falei lá atrás, né? Que o dom de pastor, né? É tão maravilhoso porque tem a ver com o cuidado dos membros, né? Com o ensino, a alimentação, a edificação deles, né? O crescimento dos membros. Mas o pastor não pode apacentar sozinho, né? Mas que os líderes de GECEL, com esse dom de pastor, ele também é, ajuda o pastor nesse apacentamento, né? E se esse líder de GECEL for também um mestre, né, para ensinar ali os seus liderados, enfim, todos esses dons ministeriais, né, os líderes podem exercer assim a sua função
São ferramentas primordiais, né? Para ele liderar o seu grupo. E esse grupo vai crescer. E esse líder vai estar somando ali com o pastor para o crescimento, para a edificação da igreja, né? Então, eu peço a Deus, né, que mais membros, né, se despertem para participar do GCEL, participar dos pequenos grupos, que mais vidas sejam ganhas por Cristo através dos pequenos grupos e mais vidas possam ser apacentadas, né, cuidadas através desses pequenos grupos e essas vidas possam gerar outros discípulos para Cristo também. Né? É um mecanismo muito maravilhoso, o GCEL, né? Que Deus nos dê cada vez mais clareza, né, acerca disso, né? E um dinamismo que é necessário, né, na atuação desses grupos, né? Que, em nome de Jesus, né, a nossa igreja metodista wesleyana, ela possa crescer bastante, né? Nesse ministério, né, de pequenos grupos e nós possamos avançar, né? É, que tudo isso que nós estamos aprendendo acerca disso, nós possamos colocar em prática. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor, para a nossa alegria. E eu quero agradecer a você que ficou aí comigo até aqui, né? Essa foi a lição 10 e eu espero que o Espírito Santo, né, tenha falado muito ao teu coração, tenha aí te mostrado qual é o seu dom e você esteja aí sendo encorajado pelo Espírito Santo para atuar melhor, né, naquilo que você já atua e começar a atuar naquilo que você descobriu que tem o dom e precisa colocar em prática, que o Espírito Santo de Deus possa operar grandemente na sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu vou fazer uma oração final e eu já agradeço a você por ter ficado aqui comigo. Em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa aula, eu quero te agradecer por todos esses que participaram, por aqueles que ainda vão participar, vão estar conosco ainda, Senhor, ouvindo essa aula. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue edificando a tua igreja através desses dons e que o Senhor continue nos conscientizando da importância, Senhor, de exercermos os nossos dons. Que nós possamos, Senhor, estimular os nossos liderados também, Senhor do GCEL, a importância de nós termos dons, exercermos os dons, de conhecermos os dons, Senhor, de colocá-los em prática. E o Espírito Santo de Deus não nos deixe de esquecer, ó Senhor, daquilo que o Senhor nos deu, né? Os dons do Espírito, os dons do Pai, os dons de Jesus. Espírito Santo de Deus, opera nas igrejas da atualidade. Espírito Santo de Deus nos faz lembrado daquilo que o Senhor já nos deu para a edificação do teu corpo, que é a igreja, Senhor. Não nos deixa, Senhor, esquecer. E Espírito Santo de Deus, opera em nós, sim, continua operando em nós, poderosamente, Espírito Santo de Deus, através dos dons, a fim de que a igreja de Cristo seja edificada, Senhor. Aviva o dom que há em nós, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Espírito Santo, em misericórdia, perdoa-nos. Muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas, e a tua palavra diz: procurai com zelo os melhores dons, e muitas vezes nós estamos preocupados com outras coisas, não estamos buscando os melhores dons, às vezes não procuramos nem conhecer, nem nos aprofundar neles, né, Pai? Porque essa aula é só uma pincelada. Mas quanto nós temos para aprender a respeito dos dons, ó Deus, e às vezes nós deixamos isso em segundo plano, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Pai, nos desperta. Espírito Santo de Deus, opera de maneira poderosa nas igrejas. Derrama o teu poder sobre nós, tira de nós as distrações, que possamos focar naquilo que realmente vale a pena, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã e te agradecemos por essa aula maravilhosa. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esses dons maravilhosos. Nós queremos exercê-los para a honra e glória do teu santo nome, a fim de que nós cheguemos à estatura de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos,
A paz do Senhor. Fiquem com Deus e que Deus possa edificar a mim e a você cada vez mais, amém? Edificar o seu corpo através de mim, através de você. Deus abençoe. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.